Olá, amigos. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. E hoje, quarta-feira, 9 de fevereiro, a lição 7, ela tem como título Coisas Melhores. A lição de hoje, como a lição que nós vimos durante a semana, ela está baseada numa exortação, do apóstolo Paulo, que está no livro de Hebreus, no seu capítulo 6, versículos 4 a 8, que ele alerta o perigo para todas as pessoas de eles rejeitarem a salvação. Mas se nós olharmos, na sequência do texto do apóstolo, ele dá uma palavra assim de esperança, uma palavra de confiança, uma palavra de ânimo, que está lá em Hebreus, no mesmo capítulo 6, versículo 9, que ele diz o seguinte: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Na realidade, a palavra do apóstolo Paulo, embora ele foi bastante firme, no início, ele estava falando assim de uma forma geral para que as pessoas não caíssem em erros, que aconteceram no passado, como foi o caso, do povo de Israel, que estava próximo da terra prometida e não entraram, por erros, por idolatria. Mas que aquele povo que ele estava falando, os cristãos hebreus, Paulo sentia realmente que eles eram diferentes, e por isso que a preocupação deles que eles não fizessem as mesmas coisas que pessoas que fizeram no passado e perderam a salvação. Embora Paulo no início ele fala assim forte, chamando a atenção dos cristãos hebreus e de todos nós no dia de hoje, nesse verso 9, ele atesta, aos destinatários hebreus de sua carta, que eles estavam assim vivendo assim uma experiência cristã boa, sincera e genuína para eles alcançarem a salvação. Agora, para todos nós, o argumento que Paulo usava assim para confirmar uma experiência verdadeira, uma experiência real com Jesus, não foi a religiosidade dos hebreus, não foi assim o conhecimento que eles tinham da palavra de Deus, e nem do conhecimento cultural, ou talvez intelectual, da palavra de Deus. A grande evidência da salvação que Paulo está falando e que os hebreus tinham, Paulo menciona que eram os atos, de misericórdia e os atos assim genuínos de amor ao próximo, que ele mostra no verso 10 que ele fala. Ali o povo hebreu estava como exemplo. E veja o que ele fala no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Olha o que ele diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aqui Paulo falando do trabalho onde aquele povo hebreu estava sendo genuíno, originais, um verdadeiro povo cristão, porque eles estavam preocupados, com o relacionamento e com a vida do próximo, com a salvação do próximo.
E esse versículo, né, 10 que nós vemos agora, nos ensina que a nossa salvação, mesmo nos dias de hoje, e nos caminhos, né, para nós alcançarmos a salvação, ela não é evidenciada assim por aquilo que nós cremos ou nós praticamos assim de obras que nós realizamos, e sim pela fé e pelo amor ao próximo, ter um relacionamento com as pessoas. É claro, né, meus amigos, que o conhecimento intelectual da Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus, ela é importante, assim como as atividades, né, que nós temos, né, na igreja, de todas as formas, elas são importantes, porque elas nos ajudam no crescimento espiritual. É claro que orar, jejuar também é importante. Todas essas coisas são importantes, mas a evidência que uma religião ela é pura, uma religião comprometida com Deus, está no relacionamento com as demais pessoas. E o apóstolo João, ele em sua passagem, em 1 João, no seu capítulo 4, versículo 20, ele dá uma ideia clara para todos nós. Olha o que ele diz, ó. Se alguém disser que ama a Deus e odiar ao seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar o seu irmão a quem não vê. Né? Um bom exemplo para nós amarmos pessoas que não estão nem enxergando, mas que estão sofrendo em todas as partes do mundo, que nós possamos dentro do nosso coração se interessar e sair, pregar o evangelho e alcançar essas pessoas, né? Amando-as, vendo as necessidades que elas precisam, pessoas que são injustiçadas, pessoas que passam dificuldades, né? E quando nós vemos assim as boas atitudes que os crentes lá de Hebreus tiveram, né? Isto é algo para nós pensarmos, né? Porque Jesus, ele foi enviado por Deus para chamar um povo assim de seu, né? E não de pessoas individuais. Jesus veio alcançar o coletivo, alcançar uma nação santa, um sacerdócio real. E a metáfora, né, da igreja cristã, né, sendo comparado aos ramos assim, de uma videira que Jesus fala, ou ao próprio corpo, né, deixa essa verdade assim bem clara para todos nós. E não abre espaço, né, para nenhum tipo assim de independência do corpo de Cristo. A igreja é exatamente porque nós precisamos de um dos outros e nós precisamos nos relacionar para o nosso próprio desenvolvimento espiritual, nosso bem-estar espiritual. E as boas atitudes, né, que os cristãos hebreus tiveram, né, foi demonstrar o amor a Deus e serviram aos santos, às pessoas que necessitavam, né? E Paulo mostrou, né, para os hebreus, nesse capítulo 6, que desejava que aqueles cristãos imitassem, né, pela fé e a paciência que aqueles que herdaram as promessas divinas, que acreditaram nas promessas de Deus, como foi Abraão. E também aquela lista enorme, né, que está em Hebreus, no seu capítulo 11, que foram os heróis da fé. Pessoas que foram comprometidas com Deus e cujo objetivo era se relacionar com as pessoas, principalmente os mais necessitados. E que essa lista foi uma lista enorme de pessoas que acreditaram no poder transformador de Deus e que se aproveitaram, né, das coisas melhores que Deus havia preparado para eles, né, acreditando na promessa de Jesus para a vida deles.
Que você, meu amigo, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor e possa aproveitar as coisas melhores que Deus tem para a sua vida, que é a salvação, de você estar no reino dos céus, no lugar onde há mais dor e mais sofrimento. Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.